Há uma espada suspensa no ar do deserto de Refidim, e há uma voz suspensa no ar do Calvário. E por muitos séculos leitores sinceros das Escrituras se perguntaram com o coração apertado como podem pertencer ao mesmo Deus. De um lado, um comando que ecoa como trovão sobre a boca do profeta Samuel. Fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, mas mata homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. De outro lado, um sussurro que atravessa gerações, vindo dos lábios do próprio Filho de Deus no monte, em meio à brisa da Galileia. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como pode a mesma boca eterna ter pronunciado as duas sentenças? Como pode o Deus que ordenou o extermínio de um povo inteiro ser o mesmo Deus que, na pessoa de Jesus, chorou sobre Jerusalém e morreu perdoando seus algozes? Esta pergunta não é nova. E não é fruto de mentes céticas modernas. Ela já atormentava os primeiros cristãos que liam o Antigo Testamento à luz do Evangelho. E ela continua a atormentar todo o coração honesto que se recusa a fechar os olhos diante da tensão real que existe entre estes dois textos. Mas a resposta, quando compreendida em profundidade, não revela uma contradição na natureza de Deus, e sim a magnitude de um só caráter divino que é, ao mesmo tempo e sem conflito, absolutamente justo e infinitamente misericordioso, revelado progressivamente através da longa história da redenção que caminha, passo a passo, século após século, em direção à cruz. Para entender por que Deus ordenou a destruição de Amaleque, é preciso primeiro voltar ao deserto, ao momento exato em que Israel, recém-saído da escravidão do Egito, cansado, faminto, sedento e carregando em seus braços seus filhos pequenos, atravessava a árida planície de Refidim. Foi ali, conforme está escrito em Êxodo 17:8, que Amaleque veio e pelejou contra Israel em Refidim. À primeira vista, este parece apenas mais um relato de guerra antiga entre povos rivais do Oriente Próximo. Mas o livro de Deuteronômio revela um detalhe que muda completamente o peso moral do episódio. Em Deuteronômio 25, 17 e 18 está escrito: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te derribou a retaguarda, a todos os fracos que iam após ti, estando tu já cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Amaleque não atacou o exército de Israel de frente, em combate justo. Ele foi covarde. Ele esperou até que a coluna de refugiados se estendesse pelo deserto, até que os mais fracos, os idosos, as mulheres grávidas, as crianças pequenas, os enfermos, ficassem para trás, exaustos e desprotegidos na retaguarda. E foi exatamente ali, sobre os mais vulneráveis, que Amaleque desferiu seu golpe. Este não foi um ato de guerra convencional entre nações. Foi uma emboscada desumana contra um povo fugitivo que buscava apenas liberdade. Um massacre calculado dos mais indefesos entre um povo já quebrantado pela escravidão. E o texto acrescenta uma frase carregada de significado teológico: e não temeu a Deus. Amaleque agiu não apenas com crueldade humana, mas com um desafio direto e consciente contra a soberania do próprio Deus que estava, naquele exato momento, cumprindo sua promessa milenar de libertar e formar um povo através do qual toda a terra seria abençoada. E aqui chegamos ao coração do porquê. Amaleque não era simplesmente mais um inimigo entre tantos na longa lista de nações hostis a Israel. Amaleque era, segundo o registro genealógico de Gênesis 36:12, neto de Esaú, filho de Elifaz, o primogênito de Esaú, com Timna, concubina deste último.
Ou seja, Amaleque carregava em seu próprio sangue a antiga rivalidade entre Esaú e Jacó, entre aquele que desprezou a primogenitura e aquele que a recebeu pela graça da eleição divina. Esta genealogia não é um detalhe irrelevante de arquivo tribal. Ela revela que, desde suas origens, Amaleque representava a hostilidade histórica e espiritual contra a linhagem escolhida por Deus para trazer ao mundo a bênção prometida a Abraão. E essa hostilidade não foi um episódio isolado em Refidim. Ela se repetiu ao longo de gerações. Vemos Amaleque aliado a Moabe atacando Israel no tempo dos juízes, conforme relata Juízes 3:13. Vemos Amaleque saqueando as colheitas de Israel juntamente com os midianitas na época de Gideão, um povo tão numeroso e devastador que o texto de Juízes 6:5 o compara a gafanhotos cobrindo a terra. E é precisamente por causa deste padrão persistente, deliberado e repetido de hostilidade violenta contra o povo da promessa, sustentado ao longo de séculos, que Deus, através do profeta Samuel, pronuncia finalmente a sentença de juízo em 1 Samuel 15:2-3. Castigarei o que Amaleque fez a Israel, opondo-se a ele no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Antes mata homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Vale ainda observar, como pano de fundo histórico-cultural, e não como matéria de fé, que os amalequitas eram, segundo o retrato que as próprias escrituras e o contexto arqueológico do Negueb e da península do Sinai permitem reconstruir, um povo nômade e seminômade que vivia da pilhagem das rotas comerciais e das caravanas que atravessavam aquela vasta região desértica situada entre Canaã e o Egito. Diferentemente de nações sedentárias que construíam cidades fortificadas e mantinham exércitos permanentes, Amaleque operava por meio de incursões rápidas e imprevisíveis, aproveitando o conhecimento profundo que possuía do terreno árido e inóspito, para atacar de surpresa e desaparecer novamente nas dunas, antes que qualquer retaliação organizada pudesse alcançá-lo. Esta é precisamente a razão pela qual Israel, mesmo depois de vitorioso em Refidim, sob a liderança de Josué, jamais conseguiu eliminar totalmente a ameaça amalequita ao longo dos séculos seguintes. Tratava-se de um inimigo esquivo, disperso, sem capital fixa, sem exército centralizado, mas persistente como uma sombra que reaparecia a cada geração, seja na época dos juízes, seja mais tarde ameaçando os limites do sul de Judá. Foi justamente naquele primeiro confronto em Refidim, enquanto Moisés erguia os braços no alto do monte com a vara de Deus, e Josué combatia no vale, que Moisés edificou um altar e lhe chamou pelo nome de Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira, conforme registra Êxodo 17:15, declarando solenemente que o Senhor teria guerra com Amaleque de geração em geração, conforme o versículo 16 do mesmo capítulo. Este detalhe revela que, desde o início, a questão de Amaleque não era um simples conflito militar entre tribos rivais do deserto, mas uma linha de batalha espiritual traçada pelo próprio Deus entre aqueles que se opunham à sua obra redentora e aqueles que a recebiam pela fé. É essencial compreender, neste ponto, que este comando não brotou de um capricho divino, nem de uma raiva impulsiva, nem de um ódio étnico. Trata-se de um veredicto judicial, pronunciado por um Deus que se apresenta nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, como o juiz de toda a terra, aquele que, segundo Gênesis 18:25, faz o que é justo. O texto hebraico usado para descrever esta destruição total é o termo Eren, que designava, no contexto do mundo antigo do Oriente Próximo, a consagração irrevogável de algo ao juízo divino.
uma prática atestada não apenas nas Escrituras, mas também como registro histórico e arqueológico, e não como revelação inspirada em outros documentos da época, como a conhecida Estela de Mesa, rei de Moabe, que descreve prática semelhante em guerras entre reinos vizinhos de Israel. Sublinho que esta referência é apenas uma nota de contexto histórico-cultural, e não uma fonte de autoridade espiritual equivalente às Escrituras. Ela serve unicamente para ajudar o leitor moderno a compreender que o Éden não era uma invenção arbitrária de Israel, mas uma categoria de guerra sagrada, compreendida, embora de forma distorcida pelos povos pagãos, em todo o mundo antigo. No caso de Israel, contudo, o Éden contra Amaleque não era motivado por ambição territorial, nem por ganância, nem por ódio racial, mas era a execução, através de Israel como instrumento temporário e específico daquele momento da história da redenção, de um juízo que pertencia, em última instância, somente a Deus, contra uma nação que havia acumulado, ao longo de gerações, uma medida de iniquidade que o próprio texto de Gênesis 15:16 já havia previsto séculos antes, ao falar da iniquidade dos amorreus que ainda não estava completa. Amaleque, como as nações cananeias condenadas na conquista, havia alcançado o ponto em que a paciência divina, longa e repetidamente oferecida, dava lugar à justiça consumada. Para quem, então, foi dirigido este comando terrível? Ele não foi dirigido à humanidade em geral, nem estabelece um padrão perpétuo de conduta para todos os povos em todos os tempos. Ele foi dirigido especificamente a Israel em sua condição única e irrepetível de nação teocrática, o único povo da terra que naquele momento específico da história funcionava simultaneamente como nação civil, política e religiosa sob o governo direto de Deus, através de reis e profetas que recebiam ordens explícitas e verificáveis da própria boca divina. Israel não estava agindo por iniciativa própria, elaborando estratégias de extermínio segundo seus próprios interesses. Estava, antes, recebendo e executando um mandado judicial específico, limitado no tempo, limitado no alvo e revogado assim que cumprido. É crucial perceber que Deus nunca concedeu a nenhuma outra nação, em nenhum outro momento da história bíblica, um mandado idêntico e permanente para destruir seus inimigos. O que aconteceu com Amaleque foi um ato judicial pontual, dentro do arranjo teocrático específico de Israel, durante o período da conquista e do estabelecimento da monarquia, e não um princípio ético universal para ser aplicado por qualquer nação ou por qualquer indivíduo em qualquer época subsequente. Esta distinção é absolutamente central para dissolver a aparente contradição com o ensino de Jesus, e será retomada mais adiante com toda a atenção que merece. Há ainda uma dimensão do porquê que muitos leitores desconhecem e que revela a profundidade da sabedoria providencial de Deus por trás deste episódio aparentemente distante e obscuro. Séculos depois de Saul falhar parcialmente em cumprir a ordem contra Amaleque, poupando o rei Agag e o melhor do gado, contrariando a Deus, como narra 1 Samuel 15:9, a linhagem real amalequita não foi completamente extinta. E é digno de nota que, segundo Esther 3:1, séculos mais tarde, surgiria no palácio da Pérsia um homem chamado Hamã, identificado nas Escrituras como Agagita, título que a tradição judaica e cristã, à luz do nome do rei Agag de Amaleque poupado por Saul, associa há muito tempo a linhagem amalequita, ainda que as Escrituras não afirmem de modo explícito o parentesco genealógico direto entre os dois. Se aceita essa tradição interpretativa como pano de fundo histórico, aquele mesmo Amã tramaria no palácio persa o extermínio total de todos os judeus do império, homens, mulheres e crianças, em um só dia, conforme relata Esther 3:13.
O leitor atento percebe, então, algo extraordinário. A hostilidade de Amaleque contra o povo de Deus não era apenas um conflito tribal antigo, era a manifestação repetida, através de séculos e de gerações distintas, de um padrão espiritual mais profundo de oposição ao povo, através do qual o Messias haveria de vir ao mundo. Se Amaleque, ou sua semente através de Amã, tivesse conseguido exterminar totalmente Israel, a promessa messiânica feita a Abraão, a Isaque, a Jacó e a Davi teria sido, humanamente falando, interrompida. O comando de destruir Amaleque, por mais chocante que soe aos ouvidos modernos, estava entrelaçado na tapeçaria invisível da providência divina, com a proteção da própria linhagem pela qual, séculos mais tarde, nasceria em Belém aquele que ensinaria os homens a amar seus inimigos. E chegamos agora ao outro lado desta tensão, ao monte onde Jesus se assentou e, diante de multidões famintas de esperança, pronunciou palavras que ainda hoje atravessam o coração humano como espada de dois gumes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Estas palavras, registradas em Mateus 5, 43, 45, não foram pronunciadas a um exército prestes a entrar em batalha contra uma nação cuja iniquidade havia atingido seu ponto máximo. Foram pronunciadas a discípulos individuais, a pescadores, a camponeses, a mulheres, a pecadores arrependidos, ensinando-lhes como deveriam se relacionar em sua vida pessoal e cotidiana com aqueles que os perseguiam, os caluniavam ou os maltratavam por causa de sua fé. Jesus está tratando aqui da ética pessoal do discípulo diante da ofensa individual e da perseguição religiosa, não da administração da justiça penal de uma nação, nem da execução de um juízo divino específico e revelado contra uma nação inteira em um momento único da história redentora. É neste ponto que muitos leitores tropeçam, e é precisamente aqui que a distinção teológica se torna decisiva. Israel, no Antigo Testamento, durante o período da conquista e da monarquia, funcionava como uma teocracia, uma nação em que o poder civil, o poder militar e a autoridade religiosa estavam unidos sob o governo direto de Deus, que revelava sua vontade através de profetas autenticados por sinais e por sua fidelidade à palavra já revelada. Nenhuma nação hoje possui este mesmo status. Nenhum governo contemporâneo recebe ordens diretas e infalíveis de Deus através de profetas como Samuel para executar juízo militar contra outra nação. Com a vinda de Cristo, e especialmente após sua morte, ressurreição e ascensão, o povo de Deus deixou de ser identificado com uma nação política específica e passou a ser identificado com a Igreja. Um povo reunido de todas as nações, línguas, tribos e povos, conforme a visão de Apocalipse 7:9, um povo que não possui, nem jamais recebeu de Cristo, autorização para empunhar a espada física contra seus perseguidores. O apóstolo Paulo é explícito quanto a isso quando escreve, em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. A guerra do cristão não é contra carne e sangue, como esclarece Efésios 6:12, mas contra os poderes espirituais das trevas. E quanto à justiça retributiva contra os malfeitores, Paulo instrui os crentes, em Romanos 12:19, a nunca se vingarem a si mesmos, mas a darem lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. A justiça não desapareceu. Ela simplesmente foi retirada das mãos do indivíduo cristão.
e, em certo sentido, também da nação política, sendo confiada exclusivamente a Deus e, de maneira derivada e limitada, às autoridades civis instituídas para o bem comum, conforme Romanos 13:4, mas nunca mais como um mandado religioso direto e infalível como aquele dado a Saul contra Amaleque. Aliás, é revelador notar que a própria narrativa de 1 Samuel 15 não celebra a violência em si mesma, mas antes condena a desobediência parcial de Saul, que poupou o rei Agag e o melhor dos rebanhos, disfarçando sua desobediência sob a justificativa religiosa de que guardaria os animais para oferecer sacrifícios ao Senhor. A resposta de Samuel a essa tentativa de racionalizar a desobediência tornou-se uma das declarações mais citadas de toda a literatura profética do Antigo Testamento. Obedecer é melhor do que sacrificar e escutar, melhor do que a gordura de carneiros, conforme 1 Samuel 15:22. Ou seja, o próprio texto que registra o comando contra Amaleque não está interessado em glorificar a espada, mas em ensinar que a verdadeira adoração a Deus consiste em obediência sincera e integral à sua palavra, e não em gestos religiosos externos que mascaram a rebeldia do coração. Este detalhe é fundamental para que o leitor não interprete o episódio como um elogio à violência pela violência, mas o compreenda dentro de sua verdadeira moldura teológica, que é a fidelidade absoluta à palavra revelada de Deus. Seja ela um comando de juízo no deserto do Neguebe, seja ela um mandamento de amor no monte da Galileia. Percebe-se, então, que não houve mudança no caráter de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. É preciso dizer isso sem rodeios. Não se trata de um Deus que, em algum ponto da história, mudou de ideia, abandonando a justiça em favor do amor ou substituindo um plano por outro. O que houve foi uma mudança na administração de sua justiça dentro da longa e progressiva história da redenção. O próprio Deus declara, através do profeta Malaquias 3:6, "Eu, o Senhor, não mudo." O Deus que ordenou a destruição de Amaleque é o mesmo Deus que, em Cristo, ensinou o amor aos inimigos, porque em ambos os casos, o que está em jogo é a mesma santidade absoluta que não tolera o mal e a mesma misericórdia infinita que deseja a salvação dos pecadores. E é importante que o leitor perceba que estas duas características de Deus, justiça e misericórdia, nunca estiveram ausentes de nenhum dos dois testamentos. Elas sempre estiveram presentes, lado a lado, em ambos. No próprio Antigo Testamento, encontramos exemplos vívidos da misericórdia de Deus, se estendendo até mesmo aos inimigos mais ferozes de Israel. Quando Nínive, capital do temido e cruel império assírio, se arrependeu diante da pregação relutante de Jonas, Deus não a destruiu, mas retirou o mal que havia dito lhes faria, conforme Jonas 3:10. Quando Raabe, a prostituta cananeia de Jericó, cidade condenada ao Hérem, escondeu os espias israelitas e confessou fé no Deus de Israel, ela e sua família foram poupadas, conforme Josué 6:25, e seu nome aparece, séculos depois, na própria genealogia do Messias, registrada em Mateus 1:5. A graça sempre esteve disponível no Antigo Testamento para qualquer pecador, de qualquer nação, incluindo nações inimigas, que se voltasse verdadeiramente para o Deus de Israel em arrependimento e fé. E da mesma forma, o Novo Testamento não é desprovido da justiça e do juízo divino, como às vezes se imagina de forma simplificada. O mesmo Jesus que ensinou a amar os inimigos também advertiu, com palavras solenes, sobre um juízo final, eterno e terrível, contra todos os que rejeitarem o Evangelho, conforme suas próprias palavras em Mateus 25:41, sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
O livro de Atos registra o juízo repentino e fatal de Deus sobre Ananias e Safira por causa de sua mentira diante do Espírito Santo, em Atos 5, 1, 10. E o livro do Apocalipse, o último livro das Escrituras, culmina não apenas com a visão gloriosa das núpcias do Cordeiro, mas também com a visão terrível do juízo final diante do grande trono branco, em Apocalipse 20, 11, 15, onde os mortos são julgados segundo as suas obras. Justiça e misericórdia, portanto, não são características que pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento, como se fossem dois deuses distintos, revelados em dois momentos diferentes da história. São, antes, duas faces do mesmo e único caráter de Deus, presentes de forma entrelaçada e inseparável em toda a extensão das Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse. O lugar onde esta tensão entre justiça e misericórdia encontra sua resolução mais profunda e mais gloriosa não é uma fórmula teológica abstrata, mas uma cruz erguida fora dos muros de Jerusalém. Foi ali, no Calvário, que a justiça de Deus contra o pecado e a misericórdia de Deus para com o pecador se encontraram, não em contradição, mas em perfeita harmonia, na pessoa do próprio Filho de Deus. O apóstolo Paulo descreve este mistério com palavras cuidadosamente pesadas em Romanos 3, 25, 26, dizendo que Deus propôs a Cristo Jesus, no seu sangue, para propiciação, mediante a fé, para demonstração da sua justiça, e isto para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Na cruz, Deus não abandonou sua justiça para poder amar. Ele satisfez completamente sua justiça, derramando sobre seu próprio Filho o juízo que o pecado merecia, para que pudesse, sem comprometer sua santidade, estender misericórdia a todo aquele que crê. Seja judeu, seja gentio, seja descendente de Israel, seja hipoteticamente descendente do próprio Amaleque. É extraordinário perceber que o mesmo Jesus que morreu na cruz orou em seus momentos finais de agonia exatamente pelos seus próprios algozes, aqueles soldados romanos que cravavam os pregos em suas mãos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, conforme Lucas 23, 34. Ali, na cruz, o amor ao inimigo que Jesus havia ensinado no monte não permaneceu apenas doutrina. Tornou-se carne, sangue e exemplo vivo, demonstrado pelo próprio Filho de Deus diante de seus verdugos. Isto não significa, porém, que a categoria de juízo tenha desaparecido para sempre da história. Significa que, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, vivemos naquilo que os teólogos chamam de tempo da graça, um período estendido, generoso e paciente, em que o Evangelho é proclamado a todas as nações, inclusive as nações mais hostis, antes que o juízo final e definitivo seja consumado. Assim como Nínive recebeu, no Antigo Testamento, uma oportunidade de arrependimento antes que sua iniquidade atingisse o ponto de não retorno, também hoje, no tempo presente, toda nação, todo povo e todo indivíduo, por mais hostil que seja ao Evangelho, recebe o convite gracioso ao arrependimento, porque, como afirma 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O amor ao inimigo que Jesus ensina, portanto, não anula a justiça futura de Deus. Ele a antecipa em forma de misericórdia, oferecendo através da pregação do Evangelho o mesmo tipo de janela de arrependimento que Nínive recebeu, mas agora estendida de maneira ainda mais ampla e gloriosa a toda a humanidade através da obra consumada de Cristo na cruz. Diante de tudo isso, o que resta ao crente que lê estes dois textos lado a lado, o comando antigo contra Amaleque e o mandamento novo do amor ao inimigo,
Não é a dúvida paralisante, nem a acusação de contradição, mas um assombro reverente diante da coerência profunda e da sabedoria insondável de Deus, que administra sua justiça e sua misericórdia, de acordo com os propósitos específicos de cada momento da história da redenção. É preciso, aliás, que fique claro que compreender esta distinção não é um exercício meramente acadêmico, reservado a teólogos e estudiosos de hebraico e grego koiné. É, antes, um alicerce essencial para a fé de qualquer cristão que deseje ler toda a Bíblia como uma única narrativa coerente, escrita por um único autor divino através de muitos autores humanos, ao longo de mais de 1000 anos de história, sem jamais se contradizer em sua essência, ainda que se revele progressivamente, camada após camada, até a plenitude manifestada em Jesus Cristo, conforme ensina Hebreus 1:1-2, ao afirmar que Deus, tendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou, nestes últimos dias, pelo Filho. Cabe a nós hoje, viventes no tempo da graça, entre a cruz e a segunda vinda, não empunhar espadas contra nações inimigas, invocando o precedente de Saul, pois esse mandado específico já foi cumprido e encerrado. Cabe-nos, antes, empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios 6:17, e usá-la não para destruir vidas, mas para conquistar corações, orando por nossos perseguidores, bendizendo os que nos maldizem e confiando que o mesmo Deus que um dia executou justiça perfeita contra Amaleque, também executará, no tempo determinado por ele, justiça perfeita contra todo o mal que resistir ao Evangelho até o fim, ao mesmo tempo em que estende, hoje, com paciência incansável, seus braços abertos para receber todo aquele que se volta para ele em arrependimento e fé, seja qual for sua origem, sua história ou seus pecados passados. Se este texto tocou o seu coração, se ele ajudou você a enxergar com mais clareza a coerência gloriosa do caráter de Deus, através de toda a Escritura, eu quero muito saber onde você está agora, ouvindo ou lendo estas palavras. Deixe aqui nos comentários a sua cidade e o seu país, porque é lindo perceber dia após dia como esta mensagem alcança corações em tantos lugares diferentes do mundo, unidos pela mesma fé e pela mesma sede de conhecer mais profundamente as Escrituras. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações, porque toda semana mergulhamos juntos em novas passagens, novos mistérios e novas riquezas da Palavra de Deus. Deixe também o seu like, porque isso ajuda este ensino a alcançar ainda mais pessoas que, como você, têm sede de uma fé bíblica sólida, profunda e verdadeiramente fiel às Escrituras. Que o Deus, que é ao mesmo tempo justo e misericordioso, o Deus de Amaleque e o Deus da cruz, continue guiando você em toda a verdade, até o dia em que o veremos face a face.